Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, eu gostaria de falar sobre o gênero literário apocalíptico. É verdade que quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos ter a consciência de que a Bíblia ela é formada por vários gêneros literários. Cada gênero literário precisa ser interpretado à luz das suas características, das suas particularidades. Logo, quando leio uma parábola, eu tenho que levar em conta as características desse gênero. Se eu estou lendo um texto narrativo, por exemplo, a história de José ou de Abraão, eu também preciso considerar as características específicas desse gênero, assim como quando eu estou lendo uma poesia. Dessa maneira, eu também preciso considerar que, para que eu consiga entender o livro do Apocalipse, por exemplo, eu tenho que levar em conta que ele lança mão de um gênero literário específico, e esse gênero é conhecido como gênero apocalíptico. Ora, uma vez que eu tenho em mente as características desse gênero, certamente as imagens, as cores e números que aparecerão no livro do Apocalipse serão para mim mais claros, e assim eu conseguirei interpretar esse texto tão difícil de interpretação. Mas vamos então aqui para a definição. O que é o gênero literário apocalíptico? Para lançar mão dessa definição, eu queria recorrer aqui ao que diz John Collins, um especialista na área, no seu livro Introdução sobre a Literatura Apocalíptica. Olha só o que John Collins diz. Um gênero de literatura de revelação inserido numa moldura narrativa na qual uma revelação é mediada por um ser do outro mundo para um receptor humano, revelando uma realidade transcendente, a qual é tanto temporal na medida em que visa a salvação escatológica, quanto espacial, na medida em que envolve outro mundo, um mundo sobrenatural. Bom, então nós temos aqui algumas informações do John Collins. A primeira informação é que ele está dizendo que o texto apocalíptico ele é apresentado dentro de uma moldura narrativa, ou seja, aonde discorre sobre um determinado assunto, só que esse discorrer sobre esse assunto leva em conta o aspecto da revelação. Então leva em conta a ideia de que existe alguém, um visionário, por exemplo, que está tendo uma revelação. E geralmente essa revelação ela é mediada por um ser de um outro mundo, que no caso do Apocalipse de João, por algumas vezes nós vemos o anjo como mediador da visão. Então o anjo é aquele que conduz a João aquela visão e, portanto, serve como seu intermediário. Também uma outra característica que o John Collins apresenta é que a literatura apocalíptica trata de uma realidade que transcende. Geralmente, dentro dessa perspectiva, existe uma espécie de dualismo cósmico, onde se apresentará duas realidades. E no caso do Apocalipse de João, é muito claro a distinção da realidade terrena e da realidade celestial, por exemplo. Um outro aspecto também é a questão da salvação escatológica. Embora seja usado símbolos, imagens e cores, a ideia do Apocalipse de João é mostrar que no final existe uma salvação. Existe uma salvação para todos aqueles que vencerem. Então, existe um aspecto de salvação no fim dos tempos, o que serve para produzir esperança na vida daqueles que estão sendo perseguidos ou que estão sofrendo diante das dificuldades que no Apocalipse de João leva-se em conta também um pouco da questão daquilo que o Império Romano estava fazendo com os cristãos, né? Embora hoje seja considerado que não haja ali como pano de fundo uma perseguição sistematizada do Império Romano, mas havia questões pontuais em cidades pontuais, sim, por parte daquilo que o Império Romano estava fazendo com os cristãos.
Então, é um livro que apresenta essa esperança. A ideia do Apocalipse não é trazer medo, a ideia do Apocalipse é trazer esperança. Embora pareça que em um primeiro momento o mal esteja vencendo, embora pareça em um primeiro momento que o mal está prosperando, a ideia é que no final o Cordeiro que venceu vencerá. Essa é a ideia. E tudo aquilo que está acontecendo não está longe nem distante do controle e da soberania de Deus. Bom, essas são as características aqui do gênero literário do Apocalipse, porque é um gênero literário apocalíptico. Além disso, há dois tipos de apocalipses. O apocalipse do tipo histórico e o apocalipse do tipo jornada celestial. No apocalipse do tipo histórico, nós temos alguns como o apocalipse de Abraão, primeira Enoque, por exemplo. Esse apocalipse do tipo histórico, ele é caracterizado fortemente por uma divisão da história marcada com uma escatologização da mesma. O segundo tipo de apocalipse é o apocalipse que traz a ideia de viagem além mundo ou jornada sobrenatural, em que o visionário, aquele que está tendo a revelação, ele é conduzido a uma jornada celestial, a uma jornada sobrenatural. Nessa jornada sobrenatural, ele tem acesso e vê determinadas coisas e ele também pode passar por algumas transformações, como transformações angelomórficas, por exemplo. Então esse seria um tipo de apocalipse que trabalha a ideia de viagem além mundo, por exemplo. Bem, então para finalizar aqui, é necessário ficar claro que a literatura apocalíptica é uma literatura impregnada de simbologia, de imagem e de cores. E o propósito aqui é comunicar uma mensagem. Então, na literatura apocalíptica, determinados números, por exemplo, como ocorre com o Apocalipse de João, com o número 7, número 12, farei outro vídeo falando sobre isso, tem um significado, né? Animais com mais de uma cabeça e o local onde ele está, da onde ele nasce, da onde ele sai, por exemplo, como a besta que sai do mar, tem o seu significado. Então, para que eu possa compreender isso, eu tenho que levar em conta esses simbolismos e essas imagens. Não tomar aqui dentro de um aspecto literal, como se literalmente uma besta monstruosa saísse do mar. Mas eu tenho que observar aqui o simbolismo e a linguagem que está sendo empregada para que eu consiga, portanto, interpretar o texto corretamente. Tá bom? Se você gostou desse vídeo e te ajudou, compartilhe com alguém. Um grande abraço. Bom, esse é o primeiro.